Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia de leitura bíblica. Que Deus te abençoe e te fortaleça através dessa leitura. Hoje nós vamos ler o livro de Jó, capítulos 27 e 28, Gálatas, capítulo 4 e o Salmo de número 137. Meu nome é Reginaldo e estou muito feliz de estarmos aqui hoje para darmos continuidade nessa leitura. Vamos orar? Nosso Deus soberano, que bom é entrar na Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor, que tem atravessado gerações, que tem transformado vidas ao longo dos séculos e que é uma palavra eterna, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por todos os registros, Pai, e porque as Escrituras, ó Deus, elas são inspiradas pelo Senhor para nos consolar, nos exortar, nos edificar. Fala a cada um dos corações neste dia, Senhor, que essa palavra traga vida, traga uma reflexão sincera, Deus, e que essa reflexão possa nos levar mais para perto de Ti e deixar os nossos pés mais firmados na rocha, Senhor, que é Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra maravilhosa. Glorifica o Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, Jó, capítulo 27. Jó prosseguiu no seu discurso. Tão certo como vive Deus, que me negou justiça, e o Todo-Poderoso, que deu amargura à minha alma. Então Jó aqui ele está num momento de profunda dor, um momento de aflição. E ele fala que o Todo-Poderoso, que deu amargura à minha alma. Ele usa essa expressão. Então, a gente deve distinguir a percepção de Jó naquele momento daquela percepção que Jó tem ali no final do livro, o veredito final do livro. Então, a justiça ela não estava sendo percebida por Jó naquele momento, ela foi postergada. Mas, por isso, Deus não deixou de ser justo. Então, Deus ele exerce a sua justiça plena no momento certo. A justiça transitória que vivemos, ela não há de ser a última palavra em nossas vidas. Então, seja a justiça ou a injustiça, aquilo que você passa aqui nesse mundo, as aflições, as lutas, as tribulações, aquilo não representa o veredito final de Deus na sua vida. E a fidelidade de Deus é grande, Deus é fiel. Então, a justiça plena de Deus se manifestará em nossas vidas. Glória a Deus por isso. Enquanto eu tiver vida, versículo 3, enquanto eu tiver vida e o fôlego de Deus nas minhas narinas, os meus lábios não falarão maldade, e a minha língua não proferirá nada que seja falso. Então Jó, apesar de estar passando por uma luta, por uma tribulação terrível, por algo extremamente difícil, mesmo assim Jó, ele diz, os meus lábios não falarão maldade. Então, nem sempre aquilo que recebemos é aquilo que deve sair de nós. Porque se temos um caráter transformado em Cristo Jesus, aquilo que recebemos, podemos receber muitas vezes uma aflição, uma luta, uma tribulação, mas o que sai de nós tem que ser para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Versículo 5, nunca darei razão a vocês, até a morte jamais negarei a minha integridade. Manterei a minha retidão, nunca a deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Então, uma consciência tranquila, ela pode ser um testemunho, mas ela não é um tribunal infalível, nem a base de nossa aceitação diante de Deus. A base da nossa aceitação diante de Deus é o perdão dos nossos pecados através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É claro, devemos manter uma consciência pura, uma consciência limpa. Entretanto, essa não é o fundamento da nossa salvação e não é o fundamento da salvação do ser humano. O fundamento da salvação do ser humano é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Versículo 7. Sejam os meus inimigos como os ímpios e os meus adversários como os injustos. Pois qual é a esperança do ímpio quando é eliminado? Quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará Deus a cada instante?
Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido? Versículo 13. Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que os cruéis recebem do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada, e a sua prole jamais terá comida suficiente. Então a questão não é se o ímpio pode prosperar temporariamente. O próprio livro reconhece que isso pode ocorrer. A questão é qual é o valor dessa prosperidade quando ela não pode permanecer. Então, na palavra de Deus, temos uma perspectiva de eternidade. E aqui Jó, ele coloca muito claramente essa questão da transitoriedade da vida. E por isso também a transitoriedade da aflição. E aí uma lição importante para as nossas vidas. A prosperidade sem Deus tem valor temporário, mas não valor eterno. Versículo 15. A epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as viúvas não chorarão por eles. Ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barro, o que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão a sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele como uma enchente de noite. A tempestade o leva de roldão. O vento leste o leva, e ele desaparece, arranca-o do seu lugar. Atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate palmas contra ele com desprezo, e com assobios o expele do seu lugar. Então Jó aqui ele está fazendo uma alusão à temporariedade das coisas dessa vida. Versículo 1 do capítulo 28. E o capítulo 28 ele é muito singular. Ele funciona como um poema de sabedoria sobre a natureza da sabedoria. E ao mesmo tempo prepara o terreno para a grande questão do livro. O ser humano pode compreender os caminhos de Deus? Jó 28, vamos lá? Certamente existem minas de prata e locais onde se refina ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão, vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério nas mais densas trevas. Ele cava um poço longe de locais habitados, em lugares intocáveis por pés humanos. Longe de todos, ele se pendura e balança. A terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo como que pelo fogo. Das suas rochas saem safiras, e o seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina reconhece aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Nenhuma fera altiva pôs nele os pés, e nenhum leão anda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha, transtornam as raízes das montanhas, cavam túneis através da rocha, e os seus olhos enxergam todos os tesouros ali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Então, sim, o homem tem grande capacidade de minerar, de buscar pedras preciosas. Agora, a partir do versículo 12, ele traz a questão da sabedoria. Então, apesar do homem ter toda essa capacidade narrada nos versos 1 a 11, ele não consegue encontrar a sabedoria, buscando-a de maneira natural, como se busca um ouro. Mas onde se pode achar a sabedoria? Versículo 12. Onde habita o entendimento? Essas são as perguntas centrais desse capítulo. Mas quando pergunta onde está a sabedoria, a resposta não está na capacidade humana de investigação. Porque Jó está sofrendo e quer compreender por quê. Se o ser humano consegue investigar tudo, talvez pudesse investigar também o sofrimento. Mas Jó, aqui nesse capítulo, existe um limite. Há coisas que a inteligência humana pode investigar e há mistérios que pertencem à sabedoria de Deus.
Olha o que o versículo 13 diz: o homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está. O mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com ouro mais puro. Nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com ouro puro de Ofir, nem com precioso ônix, nem com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio de Cuxi não se compara a ela, nem com ouro puro se compara à sabedoria. Glória a Deus. Versículo 20. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem: aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor seu. Deus conhece o caminho até ela. Só Ele sabe onde ela habita. Então Deus é sábio, Deus criou o mundo com sabedoria, e nele está a verdadeira sabedoria. Versículo 24. Pois enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando ele determinou a força do vento, estabeleceu a medida exata para as águas. Quando estabeleceu um limite para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante. Ele olhou para a sabedoria e a avaliou. Confirmou-a e a pôs à prova. Que Deus maravilhoso, Deus sábio, Deus que criou a chuva, criou os céus, as nuvens, colocou o limite ao mar, um Deus que criou todas as coisas com uma sabedoria profunda. Esse Deus, com ele está a sabedoria. E no versículo 28 está escrito: disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Então a sabedoria está no temor do Senhor. Glória a Deus. O temor do Senhor é reconhecer quem Ele é e quem nós somos diante dEle. Então aqui está a conclusão. A sabedoria bíblica não é simplesmente saber muitas coisas, é saber como viver diante de Deus. Os amigos de Jó acreditavam possuir uma espécie de fórmula. Se você está sofrendo, deve ter pecado. Mas o texto com as indagações de Jó nos mostram que havia algo muito mais profundo e que a sabedoria de Deus já o havia alcançado. Então, no caminho para tentar descobrir a explicação para o seu sofrimento, Jó chega a esse momento de reflexão sobre onde está a sabedoria. Então, Jó, em meio à dor, ele compreende que no temor do Senhor está a sabedoria e que evitar o mal é entendimento. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos passar agora para o livro de Gálatas. Vamos ler aí o capítulo 4, lá no Novo Testamento. Gálatas capítulo 4 é uma continuação direta do argumento de Paulo lá em Gálatas 3. O tema central é: Deus não apenas nos tira da escravidão, Ele nos recebe como filhos. Versículo 1. O que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Lucinho Barreto essa semana, e ele disse o seguinte: a terra é o melhor céu que o ímpio alcança, e a terra é o pior inferno que o crente vive. Foi algo assim. E essa frase, ela não significa que o ímpio não sofra. Significa que qualquer bem que desfrute nessa vida é temporário. E que se ele não se arrepender dos seus pecados, irá perecer. Para o crente, por outro lado, mesmo os sofrimentos mais terríveis dessa vida não são a palavra final. A dor, a morte, a injustiça e a perda pertencem à realidade presente, à realidade desse mundo, mas não terão lugar definitivo na esperança cristã. E louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Versículo 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo.
Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Glória a Deus. E é algo muito profundo aí. Paulo ele não diz apenas que podemos chamar Deus de Pai. Ele diz que o Espírito do Filho clama dentro de nós, Abba, Pai. A intimidade com Deus não é simplesmente uma conquista psicológica humana. Ela é resultado da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Versículo 7. Assim você já não é escravo, mas filho. E, por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Versículo 8. Antes, quando vocês não conheciam Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, são deuses. Agora, contudo, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como é que estão voltando aos mesmos princípios elementares, fracos e pobres? Querem ser escravizados por eles outra vez? Então, a pessoa, ela muitas vezes se identifica como cristã, ela frequenta uma igreja, ela conhece algumas expressões bíblicas, mas a sua vida não é realmente governada por Cristo. Versículo 10. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Então, essa tradição de preservar uma forma de fazer algo, ela não substitui nosso relacionamento com Deus. Você pode celebrar a Cristo em dias especiais, como, por exemplo, no Natal. Entretanto, há pessoas que celebram o Natal sem Cristo. Então, Paulo ele fala sobre isso. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que o meu trabalho árduo em favor de vocês tenha sido em vão. Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois tornei-me como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que anunciei o Evangelho a vocês pela primeira vez. E aqui Paulo ele toca na questão da sua enfermidade física, sem especificar qual era. Ou seja, a condição de Paulo poderia ter se tornado uma ocasião para os Gálatas rejeitá-lo, mas eles não fizeram isso. Versículo 14. Embora minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo também enfrentou lutas, enfrentou doença, enfrentou toda sorte de tribulação. E a igreja o acolheu. Versículo 15. Que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Então, Paulo ele não mudou o evangelho para recuperar a aprovação da igreja, a aprovação dos Gálatas. Ele poderia ter pensado, se eu falar aquilo que eles querem ouvir, talvez volte a ser querido, mas não. A verdade havia se tornado incômoda. Isso nos mostra algo importante sobre liderança espiritual. Quem realmente ama, nem sempre diz aquilo que queremos ouvir. Às vezes diz aquilo que precisamos ouvir. Versículo 17. Aquelas pessoas se mostram tão dedicadas para ganhar vocês, mas não para o bem. O que desejam é afastá-los de nós, para que se dediquem a eles. É sempre bom ser zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente com vocês. E Paulo aqui ele faz uma distinção muito importante. Ele fala, é bom ser sempre zeloso pelo bem. Então, Paulo ele não está condenando o zelo. O problema seria o zelo sem verdade. Uma pessoa pode ser extremamente apaixonada por alguma coisa e estar completamente errada sobre aquilo. Pode haver muita sinceridade, mas pouca verdade. E isso continua sendo perigoso. Versículo 19. Meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Como eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês.
Então esse é o verdadeiro objetivo da liderança cristã, formar Cristo em nós. Versículo 21. Digam-me os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, mas o da livre pela promessa. Glória a Deus. Vamos passar agora para o versículo 28. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como naquele tempo o filho nascido segundo a carne perseguiu o filho nascido segundo o Espírito, assim acontece agora. Contudo, o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o filho dela, porque o filho da escrava não herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Então, a nossa identidade não começa com aquilo que conseguimos produzir para Deus. Começa com aquilo que Deus prometeu e realizou em Cristo. Então, quando Paulo diz, não somos filhos da escrava, ele está dizendo, nossa relação com Deus não é baseada em escravidão, mérito ou tentativa de conquistar a herança. Somos filhos porque Deus nos fez filhos. Glória a Deus, porque Deus é maravilhoso. Salmo de número 137. Junto aos rios da Babilônia nos sentamos e choramos ao lembrar de Sião. Esse salmo ele foi escrito a partir da experiência do povo de Judá na Babilônia, depois da destruição de Jerusalém, conforme havia profetizado o profeta Jeremias. Então eles estavam ali como escravos na Babilônia, levados cativos. E ali, esse salmo ele é escrito, junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos ao lembrar de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Então a harpa ela era um instrumento de adoração, um instrumento usado para louvar ao Senhor. E eles penduraram ali as harpas. Versículo 3, pois os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Então, eles, além de estarem ali como escravos, capturados, essas pessoas exigiam canções. E o versículo 4, como poderíamos cantar as canções do Senhor em uma terra estrangeira? E o texto mostra que o exílio, ele até pôde retirar o israelita de Jerusalém, mas ele não conseguiu retirar Jerusalém da memória do israelita. E o exílio ali foi um exílio geográfico. Só que a crise aqui descrita no Salmo, ela é espiritual. Versículo 5. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca suas habilidades, que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na até os alicerces. Então eles choram, eles se lamentam, eles apresentam o inimigo diante de Deus. Então, apesar da derrota que eles sofreram, por se afastar do Senhor, eles buscaram o Senhor. Então, isso significa que o exílio não conseguiu destruir a fé daquele povo. E a partir aqui do versículo 8 agora, inicia-se uma linguagem de juízo, uma linguagem de retribuição sobre a Babilônia. E é uma linguagem bastante pesada. Versículo 8, ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, bem-aventurado aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Bem-aventurado aquele que pegar as suas crianças e despedaçá-las contra as rochas. Então o salmista ele diz algo muito chocante aqui, algo horrível. Mas precisamos compreender o seguinte, a ideia do salmista era, a Babilônia fez algo contra nós, que Babilônia receba a destruição correspondente. Naquele contexto, o salmista está expressando a profundidade da violência experimentada mediante a linguagem da reversão. A Babilônia destruiu os filhos de Jerusalém, e agora o escritor imagina a Babilônia experimentando uma destruição equivalente. Não é uma descrição de misericórdia, é uma linguagem de juízo absoluto.
E aí, eles ainda estavam ali no olho por olho? Sim, estavam, no sentido de que ainda estavam dentro da estrutura moral e jurídica da Torá, que reconhecia a retribuição proporcional. Deuteronômio 19, 21. Ali a gente tem um princípio mais explícito no contexto de falso testemunho. A Torá ela determina: então fareis com ele como ele intentou fazer ao seu irmão. E conclui: vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E aqui nesse texto do Salmo, ele utiliza essa lógica da retribuição, da tradição israelita em uma oração poética de julgamento. Então a gente vê aí uma progressão. Lei, que a lei diz, não ultrapasse a medida da retribuição. E o Novo Testamento que fala: não façam vocês mesmos a retribuição, entreguem-na a Deus. Então, quando a Bíblia diz: não vos vinguei a vós mesmos, mas dai lugar à ira. O que é isso? Dai lugar à ira de Deus, porque Deus é um Deus justo. E aquele que está em Cristo Jesus, ele não sofre o dano porque ele foi perdoado, teve seus pecados perdoados. E Jesus, ele pagou o preço por toda a injustiça que nós já tenhamos praticado. Então, na cruz, nós somos justificados em Cristo Jesus. Então, a justiça de Deus virá para todos. Para aqueles que creem em Jesus, a justiça foi absorvida na cruz. A justiça foi feita em sua plenitude na cruz de Jesus, por causa do amor de Deus. Então, o exílio, ele apresenta dois perigos. O primeiro perigo é esquecer Jerusalém. E o segundo perigo, tornar-se semelhante à Babilônia, querendo fazer justiça com as próprias mãos. E lá em Romanos 12, 19 diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E o salmista, ele combate o primeiro perigo, que é o perigo do esquecimento, pela memória. E o ensino de Jesus Cristo, ele combate o segundo perigo, pelo amor aos inimigos. E entre os dois permanece uma convicção: Deus não esqueceu a injustiça. Deus é um Deus justo. Glória a Deus por causa disso. Que Deus abençoe a sua vida. Entregamos a nossa vida a Ti, Senhor, nesse dia e te pedimos a Tua bênção sobre cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.